Fala galera, eu sou o Bruno Liana, estamos começando o Ludus Futebol e Carreira, o nosso novo videocast da Ludus. O futebol acontece durante 90 minutos, mas a vida de quem vive dele acontece o tempo todo, e é sobre isso que a gente vai falar por aqui. Nesse espaço, vamos falar sobre histórias, desafios e oportunidades que vão além das quatro linhas. E nesses primeiros episódios vamos falar sobre investimento. Será que os jogadores sabem cuidar do seu próprio patrimônio? Como que eles aproveitam essa possivelmente curta carreira para cuidar do seu presente e, claro, do seu futuro? Bom, hoje a gente está com o André Oineg, da GCB Sports, nossa parceira aqui no Ludus FC, e vamos falar um pouquinho, André, dos serviços que vocês prestam, como vocês ajudam os jogadores e o que vocês representam na carreira de um jogador. Bora? Vamos falar sobre isso. Primeiro eu queria agradecer a parceria e queria dizer que é um prazer estar com você, a parceria que já dura muitos anos. Vamos junto nesse podcast. Prazer, pessoal. André, primeiro então me explica. O que é a GCB Sports e quais são os serviços que vocês prestam para os jogadores que são clientes de vocês hoje? Cara, a GCB Sports, ela é um braço que a gente tem aqui dentro da GCB, um braço voltado para investimentos. Então a gente cuida do patrimônio dos atletas, grande parte de jogadores de futebol, pessoas do meio, empresários, etc. A gente olha para toda a parte financeira, tá? A GCB Sports, ela nasce com uma dor que a gente identificou no mercado, que é uma dor muito comum na carreira de um jogador. O jogador, ele começa a jogar muito cedo e muito antes do que a gente imagina, né? A gente conhece os jogadores muitas vezes com 16, 17, 18 anos, quando eles estão na copinha, quando eles viram profissionais, mas a carreira começa lá atrás. Então eles não têm muito tempo para prestar atenção na parte financeira deles. E a gente vem justamente para solucionar essa questão no meio do futebol. A GCB Sports cuida de todo o patrimônio, olha para como que a gente tem que cuidar disso, como que a gente tem que organizar a vida financeira de um atleta de ponta a ponta, né? Então passar tanto um ensinamento, uma conscientização financeira, a gente precisa guardar. Por que a gente precisa guardar? Por que é importante guardar? Como que essa carreira funciona? A carreira de um jogador de futebol é diferente de uma carreira normal, né? De uma carreira que você tem, você começa a estudar, você vai trabalhar e aí você vai caminhando de pouquinho em pouquinho. A carreira de jogador de futebol começa muito cedo, ele começa a ganhar dinheiro muito rápido e ela termina muito cedo também. E muitas vezes ela pode terminar sem o jogador querer que ela termine, porque pode vir uma lesão, etc. Então, a importância de você cuidar do seu patrimônio cedo, principalmente nesse ramo do futebol, é muito importante. A gente via antigamente jogadores que viviam ali a carreira de 15, 20 anos, quando muito, e depois via histórias de jogadores que estavam falidos, que não tinham nada, que estavam trabalhando em empregos braçais na época, enfim. Qual que é a importância dessa nova geração entender isso? Você disse agora que é muito importante, mas por que hoje é muito mais fácil evitar que isso aconteça? Eu não sei se é mais fácil, mas hoje a informação é mais difundida da importância do lado financeiro, né? Certo. Então a gente bate muito nessa tecla. Por que a gente precisa que o nosso atleta se preocupe com o lado financeiro? Uma vez que ele para, se ele não tem uma estrutura, ele não vai ter da onde ter renda, né? Porque a renda vai para zero, muitas vezes. A não ser que seja um jogador que tenha uma possibilidade de fazer dinheiro com a imagem dele, fazer dinheiro certo. Com outras funções como comentarista, etc. Certo. Mas não é a realidade da grande maioria. Já é um pós-carreira. Já é um pós-carreira também. Tem um estudo muito legal da Planejar, que eles soltaram em 2025, um estudo que os jogadores de futebol, para manterem o padrão de vida deles de Série A, eles precisariam acumular ao longo da carreira 107 milhões de reais para conseguir ter uma renda de 4,3 milhões de reais ao longo do ano, numa taxa conservadora de 4% ao ano. Uhum. E isso representaria mais ou menos a média do que eles recebem na Série A enquanto jogam. Certo. Só que Série A a gente sabe que não é a grande parte o maior percentual dos jogadores hoje. Acho que a gente deve ter em torno de 28 mil jogadores no Brasil hoje. E dentro da Série A a gente deve ter 400, 500. Então a gente tem E alguns chegam, ficam 1, 2 anos na Série A e já caem. Né? Exatamente. Então assim, a gente não está falando que é necessário guardar 107 milhões para você conseguir manter seu padrão de vida. A gente precisa, até por isso que tem duas coisas que andam em conjunto num planejamento financeiro. O lado
são os investimentos e como que a gente vai montar uma carteira de investimento, e o lado 2 são os gastos. A gente pode ter uma quantidade de gasto quando a gente recebe um valor de dinheiro diferente de quando a gente recebe outro valor de dinheiro, né? É uma conta simples, né? O que entra menos o que sai. E isso tem que dar positivo. André, e tem idade certa para começar a se preocupar com isso, começar a investir isso? E talvez, principalmente, a pergunta seja até outra. Tem uma faixa salarial certa? Porque, às vezes, um jogador com 17 anos, 16 anos, hoje em dia, principalmente são aqueles onde o clube, aqueles jogadores que o clube espera muito, já tem uma faixa salarial, às vezes, maior do que jogadores que estão aí em Série B, Série C, enfim. Tem idade certa e tem faixa salarial certa? É uma máxima no mercado a gente falar que quanto mais cedo, melhor, né? E isso é verdade. Por quê? Porque no campo dos investimentos, quanto antes você começa, os juros começam a trabalhar para você. Então não tem idade certa. Na verdade, tem idade certa. Quanto antes você conseguir, melhor. Certo. E não tem salário, faixa, né, ganhos certos também. Você precisa guardar sempre que possível. Se você guarda, vamos supor, 10 mil reais por mês ao longo de 8 anos, com uma taxa de juros de 1% ao mês, tá? Ao final desses 8 anos, você vai ter 1,6 milhão de reais guardados. Só que você colocou 960 mil. E você teve de juros 700 mil, mais ou menos. Entendi. Então, assim, quanto antes você começa, então se você começa com 17, esse valor que você acumulou guardando 10 mil, ele chega antes. A profissão jogador de futebol tem uma das coisas que a gente não enxerga em outras profissões, que é o quê? Os salários são exponenciais. Hoje, um cara da base, um menino da base que está virando profissional, ele pode multiplicar o salário dele por 5, 10, 15, 20 vezes, dependendo da faixa salarial ali que ele tem e do que ele vai entregar, de onde ele vai chegar. Isso não acontece em outras profissões de futebol, em outras profissões a não ser futebol. Certo. Né? A gente não vê isso acontecendo. Então, você começa a ganhar muito, muito rápido, então você é muito novo e você tem que administrar um patrimônio. Quanto antes você conseguir organizar e orquestrar isso da melhor forma possível, você vai ter um colchão e uma segurança maior pro pós-carreira. Dando uma dica aqui para quem está assistindo esse videocast e ainda não é cliente de vocês. Quando falava em investimento antes na carreira, né, do jogador, do treinador, enfim, pensava-se em investir em imóveis. Compra algum comércio, alguma coisa que faça render dinheiro, compra apartamentos para render. Existe um feijão com arroz melhor do que isso hoje? Cara, a gente gosta sempre de falar que o ponto-chave de uma carteira de investimentos é a diversificação. Então, imóvel não é ruim, você comprar terreno não é ruim, mas você só ter imóvel, você só comprar terreno, aí sim é ruim. Entendi. Porque uma carteira de investimentos, você precisa ter a sua parcela de liquidez, você precisa ter a sua parcela de investimentos fora do país, você precisa ter a sua parcela em renda fixa, em renda variável. Claro, vai depender muito do perfil de investidor. Não tem uma receita de bolo para você fazer uma carteira de investimento. Legal. Você sempre, e a gente gosta sempre de frisar isso aqui na GCB, a gente vai entender o nosso cliente, entender o perfil do cliente, e o que funciona para o Bruno pode não funcionar para o André. Certo. Então, assim, essa máxima que o pessoal está acostumado de comprar imóveis, comprar terrenos, vem de uma cabeça de muitos anos atrás, que é aquilo, imóvel não desvaloriza. Só que se você só tem imóvel, e aí? Você precisa de uma liquidez, você precisa de um dinheiro, você precisa, vamos supor, alguma coisa de emergência. Como que você vai tirar do imóvel? Você vai ter que ou queimar o valor do seu imóvel, então vender por uma fração do preço mais que vale, barato, sim. ou você vai ficar preso e vai precisar fazer uma dívida, vai precisar recorrer a algum parente para pegar esse dinheiro emprestado. Então nunca é bom você concentrar. Então hoje, feijão com arroz, falando de forma direta, é diversificar o seu patrimônio, entender o seu perfil e montar uma carteira com renda fixa, renda variável, reserva de liquidez, reserva de oportunidade, a parcela de imóveis, mas sempre fazendo de acordo com o cliente. E agora uma pergunta que nós, da Ludos Assessoria, a gente também apanha um pouco com isso. Jogador, empresário, às vezes eles estão na correria. Então, é jogo, concentração, é isso, é aquilo, é família pedindo ajuda, enfim. Como é que vocês fazem para conseguir falar a mesma língua que um jogador, que um empresário, em algo tão importante, que é o dinheiro dele, é o patrimônio dele? Como eu falei, a gente tem esse problema, às vezes, de conseguir orquestrar nossas agendas e explicar para um jogador e conseguir marcar uma entrevista. Como vocês fazem isso
para falar a mesma língua e conseguir cuidar de algo tão importante para o jogador que é o patrimônio dele? Essa é uma questão muito importante, né? A gente sempre tenta ser muito próximo do nosso jogador, muito próximo também da família e, sempre que possível, do empresário. Fazer encontros presenciais, explicar sempre o que a gente está colocando, por que a gente está montando essa carteira. É muito importante a gente enxergar como 3 pilares, né? De um lado, a gente tem o empresário que vai cuidar da renda do jogador. Quanto que você vai ganhar? Ele vai cuidar disso. Certo. A gente vai cuidar da parte que também é muito importante, que é quanto que você vai preservar, quanto que você vai guardar, que é tão importante quanto. Certo. Não adianta você ganhar muito dinheiro e aí você gastar tudo. Exato. Né? Você vai ganhar muito dinheiro e aí no fim você não está ganhando nada porque você está gastando tudo. A gente sempre tem que deixar todo mundo a par do que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Por que a gente vai para o produto A, não para o produto B? Por que a gente vai para a estratégia C? Eu acho que é um negócio que a gente fala e é verdade, é construído a 4 mãos. André, uma última pergunta para a gente encerrar. Para quem está assistindo a gente agora, jogador, empresário, agente do futebol, quem está trabalhando com futebol e está gostando e fala, cara, é isso que eu preciso organizar minhas finanças, preciso pensar no meu futuro. Qual que é o primeiro passo? Procurar o André? Sim. Mas qual que é o primeiro passo para um jogador ou jogadora dar sequência nisso e começar a se preocupar com isso? Legal. Eu acho que o primeiro passo é o seguinte, você não precisa chegar com tudo organizado. Né? Se você tivesse tudo organizado, você não ia precisar de vocês, da GCB. Exato. Né? Em segundo lugar, se a gente tem uma carreira média de 8 anos, de 10 anos, né? E a pessoa já jogou 3 anos, já jogou 4, 5, se você ainda não começou a organizar suas finanças, é melhor começar agora. Então é melhor procurar a gente, procurar alguém que entenda, que vai te ajudar, porque você tem mais 5, 4, 3 anos para organizar esse negócio. Então, não tem momento certo, claro que é muito mais fácil você começar cedo para começar a organizar, mas se você ainda não começou, agora ainda também dá tempo. Bom, encerramos aqui então o nosso primeiro videocast. Vamos deixar o link aqui de contato do pessoal da GCB Esportes. Para quem quiser começar, quem se interessou, quem gostou desse assunto e quer realmente começar a se preocupar com isso. André, muito obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos, tá bom? E com certeza nos veremos em umas próximas oportunidades. Bruno, com certeza, foi um prazer estar contigo aqui, contar um pouquinho do que a gente faz, que é muito importante para a carreira do atleta e complementa o serviço da Ludus, né? A Ludus cuida de algo muito importante, que é a imagem do atleta, e a gente cuida de algo tão importante quanto que é a parte dos investimentos. É isso. Pessoal, futebol, quanto mais 360 melhor. É imagem, é investimento, é jurídico, empresários, jogadores, pensem nisso. Prestem o melhor serviço possível para os seus jogadores, tá bom? Esse foi o Ludus Futebol e Carreira. Voltamos em breve com muito mais curiosidades, histórias, futebol, principalmente fora das 4 linhas. Valeu? Até a próxima!